Mãe, para de falar de coisa que você não entende. Você tá me envergonhando. Foi isso que meu filho disse no meu ouvido, no palanque, na frente de 300 pessoas, com câmera de televisão apontada pra gente. O filho que eu criei sozinha depois que fiquei viúva. O filho que eu coloquei na política com o meu nome, com a minha história, com a minha cara. Mas ele não sabia de uma coisa. Eu tinha um papel dobrado na minha caixa de costura há 2 anos. E esse papel valia mais que qualquer discurso que ele já tinha dado. Meu nome é Conceição Alves Teixeira. Tenho 69 anos. E essa história precisa ser contada. Naquela tarde, eu estava no palanque de madeira, montado na praça central da cidade. Meu filho Júnior estava no microfone com aquela voz que ele aprendeu a ter, firme, pausada, a voz de quem sabe que está sendo gravado, e disse para a plateia: "Tudo que sou eu aprendi com essa mulher aqui", apontou para mim. 300 pessoas aplaudiram. Eu sorri porque era o que se esperava de mim. Então o assessor me passou o microfone. Eu ia falar uma coisa simples, que o Antônio teria ficado orgulhoso, que família era o que importava, 2 frases de mãe sem roteiro. Mas antes de eu terminar a primeira frase, o Júnior cobriu o microfone com a mão, se inclinou no meu ouvido e disse aquilo: "Para de falar, você tá me envergonhando." Devolvi o microfone. Desci do palanque. Fui para casa a pé, 4 quarteirões, sozinha, enquanto o comício continuava sem mim. E lembrei do Antônio. Lembrei que ele dizia que eu tinha uma qualidade rara. Você não esquece nada, Conceição, nem o que devia, nem o que não devia. Ele falava com carinho. 34 anos de casamento e ele nunca usou o que eu lembrava contra mim. Voltei ao agora. A praça ainda estava barulhenta lá atrás. Entrei em casa, fui direto ao quarto, abri o armário de costura e passei os dedos na caixa de lata no fundo. Linhas, botões, agulhas e embaixo de tudo, dobrado em 4, um papel que eu guardava desde outubro de 2022. Ainda estava lá. Eu não fui criada para ser mãe de político. Fui criada para trabalhar. Meu pai era sapateiro e minha mãe lavava roupa para fora. E os 2 juntos me ensinaram que dignidade não é o que você tem, é o que você faz com o que tem. Cresci numa casa pequena. Estudei até o 2º ano do ensino médio. Aprendi a costurar com minha tia Dalva, que tinha ateliê no centro, e me ensinou que linha torta não mente. Você vê na hora. Me casei com o Antônio em março de 1974. Eu com 18 anos, ele com 28, e fomos construindo a vida juntos, com a lentidão honesta de quem não tem atalho. O Júnior nasceu em 81. A Regina em 85. Criei os 2 com aquela firmeza de mãe que sabe que amor sem limite vira prejuízo. O Júnior sempre foi o mais ambicioso. Desde menino queria ser o primeiro, queria ser visto, queria que soubessem o nome dele. Não era defeito, era temperamento. Eu achava que tinha ensinado o suficiente para que aquela ambição ficasse dentro de um limite. Por muito tempo achei que tinha. O Antônio morreu em fevereiro de 2008. Derrame numa quinta de manhã, sem aviso. 62 anos. Eu tinha 52. A Regina ainda estava em casa, terminando a faculdade em BH. E o Júnior já era casado com a Débora e trabalhava numa construtora. Fiquei com o sobrado, com a máquina de costura, com a clientela que havia construído ao longo de 20 anos e com aquela dor que não tem nome certo. Não é só saudade. É a interrupção de uma conversa que você achava que ia durar para sempre. Continuei costurando. Paguei o restante do financiamento do sobrado em 6 anos. Sozinha, marmita e costura, costura e marmita. Quando quitei, fui ao cartório buscar a escritura e voltei a pé, documento na bolsa, e parei na frente da casa por um momento antes de entrar. "Tá pago, Antônio", disse em voz alta para ninguém. Entrei, fiz café, continuei. Em 2014, o Júnior chegou em casa um domingo dizendo que ia entrar na política. Ia trabalhar como cabo eleitoral na campanha de um deputado estadual. Ia aprender como funcionava. Ia construir nome. Eu ouvi. Perguntei se ele tinha pensado bem. Ele disse que tinha.
O Antônio teria feito mais perguntas, mas o Antônio não estava mais ali, então eu disse que ia apoiar desde que ele nunca esquecesse de onde veio. Ele disse que nunca ia esquecer. E por um tempo, não esqueceu. Em 2016, se elegeu vereador pela primeira vez com 35 anos. Votação expressiva para uma cidade de médio porte, quase 5.000 votos, nome conhecido, discurso de família e trabalho honesto que ele havia construído com cuidado. Eu estava na apuração, num salão alugado cheio de gente, quando saiu o resultado e ele veio me abraçar com aquele abraço de menino que voltou. Não de político, de filho. Chorei. Ele chorou. Foi real. A primeira campanha eu fiz parte de verdade. Ia aos eventos, falava com as pessoas, contava a história da família, o Antônio sapateiro, filho de sapateiro, eu costureira, o Júnior que estudou com roupa que eu costumei para vender, que nunca teve mesada porque não havia mesada para dar. Era tudo verdade. E porque era verdade, funcionava. Mas o poder foi chegando e foi mudando a temperatura das coisas. No primeiro mandato, ainda havia ligação toda semana, almoço todo domingo, o Júnior chegando com a Débora e as crianças e ficando a tarde inteira. A partir de 2018, foi rareando. Primeiro foram os domingos alternados, depois os domingos quando dava, depois só nas datas comemorativas. Comecei a entender que o novo círculo dele não tinha muito espaço para uma mãe costureira, que falava de preço de tecido e de novela das 9. Numa reunião de partido, em 2019, eu fui porque o Júnior havia pedido. Precisava de presença de família, disse. Cheguei, cumprimentei as pessoas, me sentei num canto. Numa mesa próxima, havia empresários conversando sobre um projeto de lei que o Júnior estava conduzindo. E eu comecei a fazer perguntas porque sempre fui curiosa. Perguntas honestas, sem maldade. O Júnior me viu, veio até a mesa, sorriu para todos e disse: "Ela é minha mãe, não tem muito filtro, não." Todo mundo riu. Eu também ri, mas aquele "não tem filtro" ficou. Era a primeira vez que ele usava a minha simplicidade como desculpa pública. Depois disso, fui sendo convocada com menos frequência. Mas quando convocada, era sempre para a mesma função. Palanque, foto, depoimento de mãe orgulhosa. Virei peça de campanha. Usada quando servia, guardada quando não servia. Em 2020, na campanha de reeleição, fui peça central de novo. Foto na capa do Santinho, vídeo de 30 segundos onde eu falava do filho trabalhador. Fiz porque era meu filho e porque acreditava que, no fundo, ainda havia aquele menino que chorou na apuração de 2016. Mas havia uma diferença que eu sentia e não conseguia nomear exatamente. A diferença entre ser parte de alguma coisa e ser usada por alguma coisa. Foi em outubro de 2022 que encontrei o papel. O Júnior havia passado o fim de semana em casa. Não era comum mais, mas havia uma reunião importante na segunda e ele ficou para não pegar trânsito. Domingo de manhã me pediu para passar um paletó. Tinha uma entrevista à tarde. Eu peguei o paletó, levei para o quarto de costura e quando fui verificar os bolsos antes de passar, hábito de costureira, você verifica sempre. Encontrei um papel dobrado em 4 no bolso interno. Não era minha intenção ler. Abri para ver se era algo importante antes de guardar. Li a primeira linha. Parei. Reli. Continuei lendo. Era uma anotação manuscrita. Letra que eu não reconhecia, não era do Júnior. Com 3 nomes, valores em reais ao lado de cada nome, e embaixo uma instrução curta. Confirmar apoio antes do dia 10, depositar conforme combinado, não usar celular para isso. Não havia assinatura. Não havia data. Mas havia contexto suficiente para qualquer pessoa entender o que estava lendo. Era combinação de compra de apoio político, valores que somavam quase 40 mil reais, divididos entre 3 nomes. Fiquei parada com aquele papel na mão por um tempo que não sei medir. Passei o paletó. Dobrei o papel. Coloquei no bolso do meu avental. Quando o Júnior desceu, perguntei se havia algum papel no paletó que ele precisasse. Ele disse que não. Deve ter sido coisa velha. Peguei o paletó, entreguei dobrado. Ele foi embora. Naquela tarde, abri a caixa de lata do armário de costura.
a caixa que foi da minha mãe, que guarda linha, botão, agulha e segredo de família há 40 anos, e coloquei o papel no fundo, embaixo de tudo. Não porque ia usar, não sabia ainda se ia usar. Guardei porque costureira guarda o que pode precisar, e linha solta sempre volta a ser necessária em alguma hora. Fiquei com aquilo por 2 anos, sem contar para ninguém. O Júnior foi reeleito. A vida continuou. E eu continuei indo aos palanques quando chamada, sorrindo quando pedido, sendo a mãe orgulhosa que a campanha precisava, enquanto por dentro ia crescendo aquela coisa que não é raiva, é clareza. Em agosto de 2024, numa quinta-feira à noite, fui levar uma marmita para o Caio. Meu neto trabalhava numa oficina de marcenaria a 3 quarteirões de casa. Havia começado 2 meses antes, depois de recusar pela 4ª ou 5ª vez a ideia do pai de prestar vestibular. O Caio era o neto que eu havia criado junto. Ficava na minha casa depois da escola enquanto os pais trabalhavam, aprendeu a cozinhar no meu fogão, tinha as mãos do avô Antônio, aquelas mãos que sabem segurar ferramenta como se fosse extensão do próprio corpo. Desde os 16 anos dizia que queria trabalhar com madeira. Eu ouvia e achava bonito. Talento é talento. Não importa se tem diploma. O Júnior não achava bonito. Para um homem que havia construído o discurso inteiro em cima de ascensão pelo estudo, um filho que escolhia marcenaria em vez de faculdade era derrota disfarçada de decepção. Eu via as discussões quando estava presente, e quando não estava, o Caio me contava depois. Naquela 5ª de agosto, cheguei na oficina com a marmita e encontrei o Caio sentado no banco de madeira do lado de fora, cabeça baixa. Quando levantou o rosto, eu vi. O olho direito estava roxo e inchado. A mão esquerda tremia levemente. Não disse nada de imediato. Sentei do lado dele. Coloquei a marmita no banco. Esperei. Demorou uns 10 minutos até ele falar. Disse que 2 dias antes, quando recusou pela última vez o vestibular, o pai havia perdido o controle. Gritou, jogou um copo de vidro na parede da sala e quando o Caio disse que não ia mudar de ideia, o Júnior deu um tapa no rosto do filho de 19 anos, na frente da Débora, que ficou paralisada e não fez nada. Caio pediu que eu não contasse. Prometi que ia pensar. Não prometi silêncio. Prometi que ia pensar. Tem diferença. Voltei para casa com a vasilha vazia e o coração fervendo de um jeito frio. Não era explosão. Era aquela raiva que desce devagar e vai ficando sólida. Fui ao armário de costura. Abri a caixa de lata. O papel estava lá, como sempre. Fiquei olhando para ele por um momento. 2 semanas depois veio o comício. Naquela noite depois do comício, eu não liguei para ninguém. Não chorei. Não fiz nada de especial. Fiz janta, comi sozinha, lavei a louça, sentei na cadeira da sala onde o Antônio costumava sentar e fiquei em silêncio com aquela frase rodando na cabeça. Você tá me envergonhando. Eu. Que fiz roupa para vender, para pagar o material escolar dele. Que fui em cada reunião de pais quando ele era criança. Que lavei o uniforme de educação física à mão toda sexta para secar no fim de semana. Que fiquei acordada costurando madrugada adentro quando ele estava no cursinho pré-vestibular para que não faltasse nada. Que dei o meu nome e a minha história para virar santinho de campanha. Eu estava envergonhando ele. Fiquei com isso até tarde. Não era a primeira vez que o Júnior me diminuía, mas era a primeira vez na frente de tanta gente, com câmera, no microfone, no lugar onde o Antônio havia me pedido em namoro. Aquele detalhe da praça doía de um jeito específico que eu não esperava. Como se ele tivesse pisado em cima de algo sagrado sem saber que era sagrado, ou sabendo e pisando assim mesmo. Mas o que ficou mais pesado não era sobre mim. Era o Caio, o olho roxo, a mão tremendo, a Débora paralisada. Sentei na cadeira e lembrei. Lembrei de uma tarde de 2006, quando o Júnior tinha 25 anos e ainda morava em casa, e chegou bêbado de uma festa e bateu a porta com força quando eu pedi que baixasse a voz porque o Antônio estava dormindo. O Antônio acordou, foi até o corredor, ficou na frente do filho sem levantar a voz e disse apenas: "Nessa casa não se levanta a voz com sua mãe. Nunca, entendeu?" O Júnior abaixou a cabeça.
Disse que sim. Nunca mais aconteceu enquanto o Antônio viveu. O Antônio morreu em 2008. E aos poucos, com os anos, as coisas que ele havia segurado foram escorregando. Voltei ao agora. A cadeira estava fria. O relógio marcava quase meia-noite. Levantei, fui ao quarto, abri a caixa de lata. Peguei o papel dobrado, sentei na beira da cama com ele nas mãos. Não precisava ler de novo, sabia cada palavra de cor. Mas fiquei olhando para ele por um longo tempo, pensando no Caio, pensando na praça, pensando nos 34 anos que o Antônio e eu levamos construindo uma família com o entendimento de que caráter não é opcional. 3 dias depois liguei para Regina. A minha filha tinha aquela qualidade do pai. Ouvia tudo antes de falar. Contei em ordem. O comício, a frase no ouvido, o Caio com o olho roxo, a Débora paralisada e, por último, o papel. Fui até o final sem parar. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Mãe, eu venho aí." Disse que não precisava vir só para isso. Ela disse: "Não tô vindo só para isso. Tô vindo porque precisei ouvir sua voz e já faz tempo que não ouço de verdade." Aquilo me pegou de um jeito que a situação toda não tinha pegado, porque era verdade e porque ela havia dito sem cobrar, só constatando. A Regina chegou numa sexta de outubro, de carro desde BH, com a filha dela, Bruna, na garupa e uma muda de roupa para ficar o fim de semana. Bruna foi dormir cedo e a Regina e eu ficamos na cozinha até a meia-noite com café e o papel na mesa entre nós. Ela leu o papel com aquele cuidado de enfermeira que lê laudo, linha por linha, sem pular. Devolveu, ficou olhando para a mesa. Disse: "Isso aqui é sério, mãe." "Eu sei. Você guardou 2 anos sem falar para ninguém." "Eu sei." Ela ficou me olhando por um momento. Não era julgamento, era tentativa de entender. "Por quê?" pensei antes de responder. Porque eu ainda achava que era fase, que o poder era coisa nova e ia assentar, que o filho que chorou naquela apuração ainda estava lá dentro de alguma forma. Pausa. Depois do Caio, eu parei de achar isso. A Regina ficou em silêncio por um tempo. Depois disse devagar: "Então, o que você quer fazer?" "Quero que ele ouça da própria mãe o que está em jogo. Antes de qualquer outra coisa." Ela assentiu. Disse que concordava. Não polícia, não escândalo, não advogado ainda. Primeiro a conversa. Mas uma conversa com peso real, não com promessa no ar. O papel era o peso real. Ficamos até tarde planejando. Não era conspiração. Era 2 mulheres da mesma família decidindo que amor sem limite vira prejuízo, como eu havia ensinado para eles quando eram crianças. O Júnior havia esquecido essa lição. Era hora de lembrar. Na manhã seguinte acordei cedo, fiz bolo de fubá, o mesmo que fazia todo sábado desde que os filhos eram pequenos. E quando a Regina desceu com Bruna, eu já tinha a mesa posta. Ficamos as 3 na cozinha com o bolo quente e o sol de outubro entrando pela janela. E por um momento a casa cheirou ao que cheirava quando o Antônio estava vivo. Café, fubá, família. Senti falta dele de um jeito agudo e rápido que passou em segundos. Depois, continuei. Liguei para o Júnior naquela tarde e convidei para um almoço de família no mês seguinte. Segunda quinzena de novembro. Trouxe a data como se fosse coisa normal. Aniversário de casamento do Antônio seria dia 22. Eu sempre fazia alguma coisa nessa data. Ele disse que ia verificar a agenda. Disse que verificasse porque era importante. Algo na minha voz deve ter comunicado o que as palavras não disseram. Ele ligou de volta em 1 hora confirmando. Coloquei o telefone na mesa. Olhei para o papel que estava dobrado de novo no bolso do avental. Novembro. Era a hora. Se você chegou até aqui, é porque já viu isso de perto. Alguém que você criou com tudo que tinha usando o seu nome quando convinha e esquecendo quando não convinha. Deixa um like para essa história chegar em quem precisa ouvir que silêncio não é fraqueza. Às vezes, é espera. Se inscreve para não perder o que vem agora. E clica em Hypar. É aqui no canal e faz diferença enorme para mim. Me conta aqui embaixo. Você já foi tratada como peça por alguém que devia te valorizar? Escreve aí. Porque o que vem agora,
O Júnior não esperava. Novembro chegou com aquele calor de primavera de Minas que ainda não decidiu se vai virar verão. Manhãs frescas, tardes pesadas, o cheiro de chuva que não veio, mas que fica prometendo o dia todo. Passei as 2 primeiras semanas do mês na rotina de sempre: costura, cliente, mercado, missa de quinta. A dona Lourdes havia pedido um vestido de formatura para a neta, tecido de crepe azul marinho que chegou na segunda e que eu havia cortado na terça com aquela precisão que vem de décadas de prática. Não penso mais no corte, minha mão sabe. Mas enquanto costurava eu pensava. Organizava o que precisava ser dito como se organiza a linha antes de enfiar na agulha. Na ordem certa, sem nó, com começo e fim claros. Não havia mais o peso da dúvida. Havia a calma de quem tomou a decisão mais difícil e está só esperando a hora certa. Calma de costureira que sabe que ponto apressado cede na primeira lavagem. A Regina ligou numa terça para confirmar que vinha na sexta anterior ao almoço. Perguntou se eu estava bem. Disse que estava. Ela ficou em silêncio 1 segundo, o tipo de silêncio que significa que entendeu mais do que eu disse, e depois falou: "Eu sei que você tá, mãe. Mas eu venho assim mesmo." A Bruna não ia vir dessa vez. Ficaria com uma amiga em BH. Melhor assim. Criança não precisava estar presente no que ia acontecer. Numa tarde de quarta, fui até a oficina do Caio sem avisar. Ele estava lixando uma prancha de cumaru com aquela concentração que o avô tinha. Mãos seguras, olhar no trabalho, o resto do mundo suspenso. O olho havia curado completamente, não havia mais marca visível. Mas eu sabia que marca visível é a menor das marcas que ficam. Sentei no banco de fora. Ele me viu pela janela e veio até mim, limpando as mãos no avental de couro. Perguntei como estava. Disse que bem, com aquele bem de jovem que não quer elaborar. Fiquei em silêncio por um momento e depois disse com a voz mais normal do mundo: "Vó vai conversar com seu pai na semana que vem." Ele parou. Me olhou. "Vai falar do que aconteceu?" "Vou falar do que precisa ser falado." Ele abaixou a cabeça. Ficou em silêncio por um tempo, mexendo o avental com os dedos. Depois disse com aquela voz que ainda estava aprendendo a carregar peso: "Ele vai ficar bravo com a senhora." Ele já ficou bravo comigo antes. Pausa. Eu fico de pé. O Caio me olhou com aquela expressão, parte menino, parte homem que está ficando, e não disse mais nada por um momento. Depois, perguntou mais baixo: "A senhora vai mostrar o papel para ele?" "Vou." Ele assentiu devagar, com aquela seriedade de quem entende que as coisas vão mudar e está decidindo se tem medo ou alívio. E percebi que eram as 2 coisas, que era o misto específico de quem viveu tempo demais numa situação ruim e não sabe mais bem como é quando muda. "Vó." Ele hesitou. "E se ele ficar com raiva da senhora e as coisas piorarem?" Era a pergunta honesta. Merecia resposta honesta. "Caio, coisa ruim que fica escondida não some. Ela apodrece. E podridão sempre aparece na hora errada." Peguei a mão dele por um segundo. "Prefiro lidar com a raiva agora do que com o apodrecimento depois." Ele ficou com isso. Depois, antes de eu ir, me abraçou daquele jeito rápido de homem jovem que ainda não sabe bem como caber no próprio corpo quando está emocionado. Fui embora com aquele abraço no corpo e a certeza mais sólida do que havia estado em semanas. Na sexta, a Regina chegou às 3 da tarde com muda de roupa e uma calma que me lembrou o Antônio nas situações difíceis. Não agitação, presença. Tomamos café na cozinha com a tarde entrando pela janela e ficamos um tempo simplesmente juntas, sem falar de nada importante, antes de falar do que importava. Às vezes é isso que faz a diferença. Chegar antes do assunto, não junto com ele. Quando o café acabou, ela perguntou: "Posso ver o papel de novo?" Fui ao armário. Trouxe a caixa de lata. Abri, tirei o papel, coloquei na mesa. Ela leu com aquele cuidado de enfermeira que lê laudo, linha por linha, sem pular, sem antecipar conclusão. Devolveu. Ficou olhando para a janela por um momento. "Mãe, você sabe que ele vai negar primeiro." "Sei. Vai dizer que é tirado de contexto, que você não entende, que tem explicação." "Sei disso também.
E você tá pronta para ouvir tudo isso sem sair do lugar? Olhei para ela. Regina, eu passei 30 anos costurando para cliente que chegava insatisfeita, que pedia refazer, que dizia que não era o que queria quando era exatamente o que pediu. Aprendi a ouvir queixas sem perder o ponto. Pausa. Tô pronta. Ela deu uma risada pequena e curta, de alívio, de reconhecimento. Depois disse, mais sério. Tem uma coisa que eu quero te perguntar antes de amanhã. Esperou um segundo. Você ainda ama ele? O Júnior? A pergunta me pegou de lado. Não porque era difícil, porque era honesta demais para ter resposta rápida. Fiquei pensando de verdade antes de falar. Amo. Do jeito complicado que a gente ama filho que decepcionou. Não é o mesmo amor de quando ele tinha 10 anos, mas é amor assim mesmo. É por isso que tô fazendo isso. Se não amasse, deixava pra lá. A Regina ficou quieta com aquilo. Depois assentiu devagar, como quem guarda a resposta importante. Colocamos o papel numa pasta de plástico transparente que eu havia comprado na papelaria do centro. Não de drama, de organização. Documento em pasta é documento tratado com seriedade. A Regina sugeriu que eu tivesse também anotado em papel separado os 2 pontos do Caio. O olho roxo, o que ele havia me contado, com data e detalhe. Fiz isso naquela noite, depois que ela dormiu, com a letra miúda de quem anotou medicação de paciente por anos. Guardei na mesma pasta. Na manhã de sábado, acordei às 5. Não havia ansiedade, havia clareza, que é diferente. Clareza acorda cedo, mas não agita, só alerta. Fiz pão de queijo com a receita de sempre. Arrumei a casa com aquela atenção que coloco quando a ocasião pede. Não limpeza de todo dia, limpeza de data importante. Pus a mesa com a toalha bordada que minha mãe me deu de presente de casamento em 1974. Remendada em 2 lugares, mas ainda inteira, ainda bonita. Fiz o frango assado com alho e limão. A receita do Antônio, que eu havia aprendido observando nas primeiras semanas de casamento e que os filhos pediam desde que eram pequenos. O cheiro do frango no forno encheu a casa de um jeito que me parou por um segundo no meio da cozinha. Não de saudade paralisante, de presença. Como se o Antônio estivesse na cadeira da sala lendo o jornal e daqui a pouco fosse entrar, perguntar se estava quase pronto. Tá quase pronto, disse em voz baixa, sozinha na cozinha. Terminei o almoço. Sentei à mesa por um momento antes de todo mundo chegar. Olhei para a cadeira da cabeceira, a do Antônio, que ninguém mais sentava. Disse devagar: vai ser hoje, Antônio, do jeito que você teria feito, sem gritar, sem humilhar, mas sem ceder. A pasta de plástico estava em cima do aparador, encostada na parede. Visível, mas não gritando. Só estava lá. Às 11h30, o Júnior chegou com a Débora e as crianças no carro. Ouvi o motor, a porta batendo, a Isabela já falando alto antes de entrar. Ela veio direto me abraçar com aquele abraço de adolescente que ainda guarda carinho sem vergonha. Me falou de um projeto da escola, me mostrou algo no celular. Eu ouvi, comentei, sorri de verdade. Porque a Isabela era real, era ali, e não havia razão para deixar o peso da tarde contaminar aquele momento. O Caio chegou 2 minutos depois sozinho, pelo portão do quintal. Havia combinado com a avó que vinha separado, e a expressão dele, quando entrou e me viu calma na cozinha, foi de alívio tão visível que a Débora percebeu e olhou para ele com uma curiosidade que ela não verbalizou. O Júnior entrou de bem humor, aquele bem humor de político que é postura antes de sentimento, que ele havia aprendido a manter independente do que estava sentindo por baixo. Cumprimentou, elogiou o cheiro da casa, perguntou se havia cliente novo, porque havia um rolo de tecido diferente no ateliê. Eu disse que sim, servi o suco, chamei todo mundo para a mesa. Almoçamos. Conversa de mesa de família. A Isabela falando de uma excursão escolar, a Débora comentando de uma reforma que estavam planejando no banheiro, o Júnior contando de uma votação na Câmara que havia passado com a liderança dele. Eu ouvi tudo. Perguntei onde cabia perguntar, deixei a conversa ser o que era. A pasta estava no aparador, o almoço estava na mesa. Havia tempo para cada coisa.
Quando as crianças terminaram de comer, eu me virei para Isabela e disse que havia separado umas fotos antigas do avô que eu queria digitalizar e que ela tinha jeito com essas coisas de tecnologia. Ela adorava mexer com isso, eu sabia. Pedi que levasse o Caio para o quarto para me ajudar a identificar as fotos mais antigas. Ela foi com a empolgação de sempre. O Caio foi junto com uma olhada rápida para mim. Eu assenti quase sem movimento. A Débora estava se levantando para ajudar com a louça quando eu disse com a voz mais normal do mundo: "Fica sentada, Débora. Preciso conversar com vocês dois." Ela olhou para o Júnior. Ele olhou para mim. A Regina ficou sentada do meu lado sem dizer nada. Presença, não interferência, como havíamos combinado. Me levantei, fui até o aparador, peguei a pasta. Voltei para a mesa. Coloquei na frente do Júnior. "Abre e lê." O Júnior olhou para a pasta, olhou para mim. O sorriso de almoço ainda estava no rosto. Esse tipo de sorriso demora um pouco para entender que a situação mudou. Abriu a pasta, pegou o papel, leu a primeira linha, e eu vi o exato momento em que o sorriso saiu. Não dramático, não de vez. Foi como o dimmer que vai escurecendo devagar até que a luz some, e você só percebe quando já está no escuro. Ele leu até o final sem levantar os olhos do papel. Depois dobrou devagar. Aquele devagar de quem está comprando tempo para montar argumento. Eu conhecia aquele movimento desde que ele era criança e havia quebrado alguma coisa e estava pensando na versão da história que funcionaria melhor. Devolveu para a pasta. Ficou olhando para a mesa. A Débora olhou para o marido. Olhou para a pasta. Olhou para mim. Ainda não sabia o que estava olhando. Quando o Júnior levantou os olhos, a expressão era aquela que eu conhecia da infância dele. Não de adulto, de menino pego em falta tentando calcular saída. "Onde você achou isso?" "No bolso do seu paletó. Outubro de 2022. Você me pediu para passar." Silêncio curto. Depois: "Mãe, isso não é o que parece." "Júnior." Coloquei a mão na mesa, aberta, sem agressividade. "Eu tenho 69 anos e costurei a vida inteira. Sei reconhecer ponto certo de ponto errado. Não me explica o que é." Ele fechou a boca. A Débora disse, com a voz de quem acabou de entender que entrou numa conversa muito maior do que o almoço: "Júnior, o que é esse papel?" Ele não respondeu para ela. Olhou para mim. "Você guardou isso 2 anos sem falar nada." "Guardei." "Por quê?" Respirei antes de responder. Não de nervoso, de intenção. "Porque você ainda era meu filho e eu ainda achava que havia jeito. Porque o Antônio teria esperado antes de agir e eu aprendi com ele." Pausa. "Mas o Antônio também teria agido na hora certa. Essa é a hora certa." A Débora pegou o papel da pasta sem pedir licença. Gesto direto de mulher que decidiu que ia entender o que estava acontecendo. Leu devagar. Enquanto ela lia, eu olhei para o Júnior. Ele estava olhando para a mesa, mandíbula travada, ombros levemente subidos, a postura de homem que está segurando muita coisa ao mesmo tempo e nenhuma delas é boa. Quando a Débora terminou, colocou o papel na mesa com um movimento cuidadoso, controlado, e aquela contenção me disse mais do que grito teria dito. Ela estava processando não só o papel, mas o que o papel revelava sobre anos de casamento, sobre decisões tomadas sem ela, sobre o homem que ela achava que conhecia completamente. "Tem mais coisa que vocês dois precisam ouvir", eu disse. O Júnior levantou os olhos devagar. Em agosto desse ano fui levar marmita para o Caio na oficina. Encontrei ele com o olho roxo e a mão tremendo. Deixei aquilo ficar no ar por um segundo. Não para efeito dramático, para que as palavras aterrassem no lugar certo antes de continuar. Ele me contou o que aconteceu 2 dias antes, quando você perdeu o controle depois que ele recusou o vestibular pela última vez. A Débora fechou os olhos. Os ombros dela desceram de um jeito que não era relaxamento. Era peso que chegou. O Júnior ficou completamente imóvel. Você jogou um copo na parede. Você gritou. E quando o Caio disse que não ia mudar de ideia, você levantou a mão para o seu filho de 19 anos. Minha voz saiu firme, sem tremor, sem grito.
A voz de quem preparou essas palavras por semanas e conhece o peso exato de cada uma. Na frente da Débora, que ficou paralisada e não fez nada, e o Caio ficou com o olho roxo e me pediu para não contar. Silêncio absoluto na sala de jantar. Do corredor chegava o som distante da Isabela rindo de alguma coisa nas fotos. Aquela voz jovem e despreocupada que cortava o peso da sala como luz por baixo de porta. O Júnior abriu a boca. Mãe, aquilo foi... Foi o quê? Ele parou. Foi o quê, Júnior? Um momento difícil? Pressão demais? Eu ouço isso faz anos. Pressão de campanha, pressão de mandato, pressão de votação. Seu pai teve pressão a vida inteira. Trabalhou 34 anos em obra, chuva e sol. Viu colega morrer em acidente. Enterrou o próprio pai sem dinheiro para caixão de madeira boa. E nunca, uma vez sequer, levantou a mão para ninguém dentro dessa casa. Nunca. O Júnior baixou a cabeça. Você sabe disso. Você cresceu vendo isso. Eu ensinei isso para você com exemplo, não com palavra. Fiz uma pausa. E você foi lá e esqueceu. A Débora tinha as duas mãos sobrepostas na mesa agora, olhando para o marido com uma expressão que eu conhecia. Não era surpresa total, era confirmação de algo que havia sido sentido, mas nunca nomeado. Aquilo me cortou de um jeito diferente do que eu esperava, porque significava que havia mais coisa acontecendo dentro daquele casamento do que eu sabia, que o que eu via era a ponta do que estava submerso. Débora. Olhei para ela diretamente. Você também precisa decidir o que faz com o que sabe. Não tô aqui para destruir o seu casamento, isso não é decisão minha. Mas também não vou ficar quieta quando meu neto aparece com o olho roxo e me pede segredo porque tem medo do próprio pai. Ela olhou para mim com os olhos brilhando. Não de choro que já chegou, de choro que está chegando e sendo segurado por uma questão de dignidade. Assentiu devagar, sem falar, e naquele aceno havia uma coisa que eu identifiquei. Alívio. O alívio de quem foi nomeado por alguém de fora, de quem não estava mais sozinha com aquilo. O Júnior ficou em silêncio por um longo tempo. Não era o silêncio de quem está calculando saída. Era a recalibração, aquele processo interno que acontece quando você não tem mais argumento e precisa decidir quem vai ser a partir dali. Eu esperei. Costureira espera bem. Linha torta precisa de pausa antes do corte. Então, ele tentou outra entrada. Mãe, sobre esse papel, você não sabe o contexto todo, tem coisa que você não... Júnior. Minha voz saiu baixa e firme. Eu passei 2 anos esperando que você me provasse que eu estava errada sobre aquele papel. 2 anos te observando, te ouvindo, te dando chance de ser quem eu achei que havia criado. Pausa. Você sabe o que aconteceu nesses 2 anos. Ele ficou quieto. Você me colocou no palanque toda vez que precisava de imagem de família humilde e trabalhadora. Me ignorou em jantar de empresário. Me cortou no microfone na frente de 300 pessoas e disse que eu estava te envergonhando. Não havia raiva na voz. Havia inventário. E bateu no seu filho. A Débora soltou o ar devagar pelo nariz. Não suspiro de impaciência, de alguém que está ouvindo as coisas serem ditas em voz alta pela primeira vez e percebendo o peso acumulado. O que você quer, mãe? Era a pergunta certa. A primeira pergunta certa que ele me fazia em anos. Não o que você está insinuando, não o que você pretende fazer, mas o que eu queria. Como se eu importasse, como se minha vontade tivesse peso. Quero 3 coisas. Coloquei os dedos na mesa, um por um. Primeira, você vai sentar com o Caio, sem discurso, sem condição, sem explicação do seu lado, e vai pedir desculpa de verdade pelo que fez. Não uma vez. Quantas vezes ele precisar ouvir até ele acreditar? O Júnior ficou quieto. Continuei. Segunda, o Caio vai ser marceneiro se ele quiser ser marceneiro. E vai ter o seu apoio. Não tolerância com cara de derrota, apoio de verdade. Você vai perguntar como está o trabalho, você vai se interessar, você vai parar de tratar a escolha dele como vergonha sua. Diferença grande entre tolerar e apoiar. E você sabe qual é qual.
Pausa. Terceira. Esse papel fica comigo. Não vou a lugar nenhum com ele desde que as duas primeiras coisas aconteçam de verdade e continuem acontecendo. Mas se acontecer de novo, com o Caio, com a Isabela, com a Débora, com qualquer pessoa dessa família, eu decido o que faço. O Júnior ficou me olhando por um momento longo. Eu sustentei o olhar sem dificuldade. Havia aprendido a segurar olhar em hospital, em velório, em consultório de médico que dá notícia ruim. Olho no olho não me assusta. Você tá me dando ultimato. Tô te dando escolha. Ultimato é quando não tem escolha. Você tem escolha, Júnior. Só não tem escolha fácil. Ele passou a mão no rosto. Ficou assim com a mão cobrindo a boca por um momento, cotovelo na mesa, olhando para a toalha bordada que era da minha mãe. A Regina, que havia ficado em silêncio do meu lado durante toda a conversa, levantou devagar e foi para a cozinha. Não porque precisava de água, mas para dar ao irmão um segundo sem todas as mulheres da família olhando para ele ao mesmo tempo. Era inteligência emocional, não fuga. O Júnior ficou olhando para a mesa depois que a Regina saiu. A Débora ficou olhando para o marido. Eu fiquei olhando para as mãos. As minhas, abertas na mesa, as mãos que haviam costurado roupa para pagar material escolar dele, que haviam aplaudido na formatura dele, que haviam segurado o recém-nascido dele quando o Caio nasceu e o Júnior ficou branco de emoção no corredor do hospital. Quando ele falou, a voz era diferente de tudo que eu havia ouvido naquela tarde. Não era voz de político, não era voz de filho pego, não era voz de homem calculando. Era uma voz mais funda, mais velha, que eu não ouvia desde aquela noite de apuração de 2016, quando ele veio me abraçar como menino. Mãe, eu errei muito. Não eram palavras preparadas. Eram palavras que chegaram porque não havia mais como segurar, como quando você aperta a linha demais e ela arrebenta no meio do ponto. Às vezes é isso que precisa acontecer para recomeçar do lugar certo. Não disse que não era verdade. Não disse que estava tudo bem. Não corri para abraçar e dissolve a tensão, porque tensão verdadeira não se dissolve, se atravessa. Fiquei em silêncio por um momento e depois disse o que era verdade e que precisava ser dito antes de qualquer outra coisa. Você errou. E você ainda é meu filho. As duas coisas são verdade ao mesmo tempo. E as duas coisas vão continuar sendo verdade amanhã. Ele abaixou a cabeça. A Débora levou a mão à boca por um segundo. Não choro dramático, a contenção de quem está recebendo alguma coisa que não esperava receber naquela tarde. Não só a conversa sobre o marido, mas a permissão de nomear o que havia ficado sem nome dentro dela por muito tempo. Vi isso no rosto dela e entendi que havia mais conversa pela frente para aqueles dois. Conversa que eu não ia fazer parte, que era deles, que eles precisavam ter sem mim presente. Mas antes disso havia uma coisa que precisava acontecer ainda naquela tarde. Júnior. Ele levantou os olhos. O Caio tá no quarto com a Isabela. Hoje. Agora. Você vai chamar ele. Ele ficou me olhando por um momento. Depois assentiu. Não com entusiasmo, com a seriedade de quem entende o tamanho do que está aceitando. A Regina voltou da cozinha, me olhou com uma pergunta nos olhos. Eu assenti quase imperceptivelmente. Ela sentou. O Júnior levantou, foi até o corredor, chamou o Caio pelo nome. A voz saiu diferente do que eu havia ouvido ele chamar o filho em muito tempo. Menos cobrança, mais peso honesto. O Caio apareceu na entrada da sala com aquela expressão de quem estava esperando por isso, e ainda assim não estava pronto. Olhou para mim. Eu não disse nada. Não era meu momento. Era dele. O Júnior disse: "Senta aqui comigo 1 minuto." Eu me levantei. A Regina se levantou. A Débora ficou. Era a decisão dela. E ela havia decidido ficar, o que era a decisão certa. Fui para a cozinha com a Regina e fechei a porta de vai-vem parcialmente. Não de todo, o suficiente para dar espaço sem abandonar. Fiquei na pia lavando a louça do almoço devagar, ouvindo pelo fresta da porta o murmúrio do Júnior. Não as palavras, o tom. Grave, baixo, sem a inflexão de discurso. A voz de homem que está dizendo coisa difícil porque precisa dizer, não porque ensaiou. E depois de um tempo que não sei medir,
ouvi a voz do Caio, mais baixa ainda, mais curta, mais presente, respondendo. Não em monossilábico de quem está se defendendo, em frase de quem está ouvindo e decidindo se acredita. A Regina ficou do meu lado secando os pratos sem falar. Num momento, ela passou o pano no último prato, colocou na prateleira e disse em voz muito baixa, quase para ela mesma. Você fez certo, mãe. Não respondi. Mas os ombros desceram. Pela primeira vez naquele dia inteiro, os ombros desceram de verdade. Fora, pelo fresta da porta, o murmúrio dos dois continuava. Não era conversa resolvida, era conversa começada. E começada era o que precisava ser naquele dia. 3 meses depois. Fevereiro de 2025, calor de verão em Minas, aquele tipo de tarde que faz a cidade inteira andar mais devagar. O asfalto irradiando calor, as sombras curtas, o ventilador de teto girando sem conseguir resolver nada. Eu estava no ateliê com a máquina quando ouvi o portão do quintal. Reconheci o passo antes de ver. O Caio andava como o Antônio andava, aquela pisada leve de quem está acostumado a se mover sem fazer barulho em espaço de trabalho. Ele entrou com uma caixinha nas mãos. Pequena, cúbica, tampo com entalhe delicado em padrão geométrico, o tipo de trabalho que não é aprendizado, é domínio. Colocou na mesa do ateliê com aquele cuidado de quem fez algo à mão e sabe exatamente o que custou. Fiz para a senhora. Peguei a caixinha. Passei os dedos no entalhe. Cumaru, a mesma madeira que ele estava lixando quando fui visitá-lo em agosto. Madeira densa, cor avermelhada, cheiro que fica na mão. Abri o tampo devagar. Por dentro havia um bilhete dobrado, escrito à mão com a letra grande e irregular do Caio. A letra de quem escreve pouco, mas quando escreve é porque precisa. Obrigado por não ter ficado quieta, vó. Dobrei o bilhete, coloquei de volta. Fechei o tampo com cuidado. Ficou bonito, meu filho. Ele ficou quieto por um segundo, com aquele jeito dele de não saber bem o que fazer com o elogio. Sempre foi assim, desde pequeno, ganhava elogio e olhava para o lado como se a palavra fosse para outra pessoa. Depois disse que ia embora porque tinha entrega para fazer, uma mesa de jantar que havia terminado na semana anterior e que o cliente estava esperando. Como está o trabalho? Perguntei, enquanto ele já estava de costas indo para o quintal. Ele parou, virou, e deu um sorriso que eu não via nele faz tempo. Não o sorriso contido de quem está bem, mas não quer elaborar. O sorriso aberto de quem está bem e sabe que está. Tá bom, vó. Tá muito bom. Fui embora com aquilo guardado. Do Júnior as coisas haviam caminhado do jeito que eu havia pedido. Não perfeito, não sem tropeço, mas em movimento real. Ele e o Caio haviam conversado mais de uma vez, a segunda vez sem que eu pedisse, o que era o sinal que importava. A Débora havia buscado acompanhamento para ela e para a família, não por ordem minha, por escolha própria, o que tornava aquilo muito mais sólido do que qualquer coisa que eu pudesse ter determinado. O Júnior havia parado de me convocar para o palanque sem me perguntar antes. Pequeno detalhe, mas era o detalhe que eu havia pedido sem usar essa palavra, e ele havia entendido. Às vezes entender, sem precisar explicar, é o maior sinal de que alguma coisa mudou de verdade. Numa tarde de fevereiro, a Regina ligou só para falar, não por motivo específico, só para conversar, o tipo de ligação que a gente para de fazer quando a vida fica cheia demais e retoma quando algo se acomoda. Ficamos 40 minutos no telefone, falando de coisa pequena. A Bruna, uma receita nova que ela havia tentado, um livro que eu havia começado a ler e que ela queria ler também. Quando ia desligar, ela disse, "Mãe, você tá diferente." Perguntei diferente como. Ela ficou um segundo pensando e depois disse, "Mais leve. Você tá mais leve." Desliguei e fiquei com aquilo. Não de orgulho, de reconhecimento. Leveza não é ausência de peso. É saber que o peso que você carrega é o certo. Em março, numa entrevista para um portal local sobre a pré-campanha para deputado estadual, o Júnior foi perguntado sobre família e disse, sem roteiro, sem assessor ao lado sugerindo resposta. "Minha mãe é a pessoa mais íntegra que conheço.
Ela me ensinou que discurso sem caráter não vale nada. A jornalista anotou como retórica de campanha, porque era o tipo de frase que político fala e que jornalista de política aprende a classificar como construção de imagem. A Regina me mandou o link com um emoji de tesoura. Nossa piada interna, tesoura de costureira que corta o que não presta. Eu li a frase no celular, fechei, voltei para a máquina. Sabia o que aquilo havia custado para o filho dizer. Não o custo de imagem, o custo interno, o custo de um homem que havia passado anos construindo distância da própria origem e que estava, devagar, aprendendo que origem não é fraqueza. Sabia que ele sabia que eu sabia. E esse entendimento silencioso entre mãe e filho que já errou e está tentando, isso tinha peso próprio, peso que não precisa de mais palavra. Naquela tarde fui ao armário de costura. Abri a caixa de lata. Peguei o papel dobrado, aquele de outubro de 2022, os 3 nomes, os valores, a instrução curta. Fiquei olhando para ele por um momento. Depois peguei a caixinha de cumaru que o Caio havia feito, abri o tampo, tirei o bilhete dele, coloquei o bilhete na caixa de lata com cuidado, no lugar onde o papel havia ficado por 2 anos. E coloquei o papel na caixinha. Fechei o tampo. Não era simbólico de propósito. Foi natural. O papel merecia um lugar melhor do que fundo de caixa velha. E o bilhete do Caio merecia ficar no lugar mais guardado que eu tinha. Cada coisa no lugar certo. Coloquei a caixinha de cumaru no armário de costura, na prateleira de cima, ao lado da foto do Antônio que ficava lá desde que ele morreu. Os 2 juntos, a foto e a caixinha, ficaram bem. Não joguei o papel fora. Não era a hora, talvez nunca fosse, talvez um dia fosse. Essa decisão pertencia ao futuro, não ao hoje. Voltei para a máquina. Havia uma calça para entregar na quinta, ajuste de barra que a cliente havia pedido com urgência. Enfiei a linha na agulha de primeira, como sempre, e comecei. A máquina fez aquele barulho de sempre, rítmico, regular, o som que me acompanha faz décadas e que é o som mais meu que eu conheço. Pensei no Antônio. Pensei no jeito que ele ficava parado na porta do ateliê às vezes, quando eu estava costurando tarde, só olhando sem entrar, sem falar, e quando eu perguntava o que era, ele dizia, nada, só tô vendo. Fui entendendo ao longo dos anos que, só tô vendo, era a maneira dele de dizer que gostava do que via. Tô de pé, Antônio, disse em voz baixa, pra ninguém, pra ele, pra mim. Do jeito que você sabia que eu ia ficar. A máquina continuou. A calça avançou sob a agulha. Lá fora, o verão de Minas esquentava à tarde sem pedir licença. 69 anos me ensinaram que silêncio tem tempo certo. Não todo silêncio é fraqueza, não toda espera é resignação. Que você guarda a linha não porque desistiu do ponto, mas porque sabe que ponto certo exige linha pronta na hora certa. Que amor de mãe não é cego. É estratégico, é paciente, é capaz de esperar 2 anos com papel dobrado no fundo de caixa de lata enquanto observa e decide. E que a mulher que sabe onde a agulha entra, sabe também onde ela sai. E quando é hora de cortar o fio, corta limpo, sem arrependimento, sem dúvida. Nunca é tarde para colocar o papel na mesa. Nunca é tarde para dizer ao filho o que precisava ter sido dito há anos. E nunca, nunca é tarde para lembrar, a você mesma e a quem esqueceu, que você não é peça de ninguém. Você é a costureira. E costureira decide o que fica e o que se corta. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você por um tempo. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. Me conta aqui embaixo. O que mais te marcou? Foi o papel na mesa? Foi o bilhete do Caio na caixinha de cumaru? Foi o "Você errou e ainda é meu filho"? Escreve aí, porque eu leio cada comentário. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve e clica em hypar para não perder a próxima.